Olha, isso aqui não é uma oração calma, feita num lugar confortável. Isso é um grito que vem do fundo da alma. É desespero, uma urgência que consome tudo. É uma sede tão, mas tão profunda que não é só a alma que sente, o corpo todo sente, como se estivesse definhando. E é por isso que a gente vai mergulhar de cabeça numa das expressões mais viscerais, mais íntimas, de busca por Deus em toda a Bíblia. Nesta nossa análise do Salmo 63, a gente vai embarcar numa jornada, viu? Uma jornada que começa na secura de um deserto de verdade, mas que vai nos mostrar como encontrar um oásis para a nossa própria alma. Então, para a gente entender o tamanho dessa sede, a gente precisa primeiro entender o lugar onde ela nasceu. Que deserto é esse? Bom, o autor é ninguém menos que o rei Davi. Mas, olha, ele não está no palácio com todo o conforto, pelo contrário. Ele está fugindo, provavelmente, do próprio filho, Absalão, que tinha acabado de tomar o trono. Ele está lá, no meio do deserto de Judá, um lugar que não perdoa. O isolamento é total, o perigo de morte está em toda parte e a sede de água. Não é figura de linguagem, não. É uma questão de vida ou morte, literalmente. E, de certa forma, todo mundo conhece um deserto assim, né? Pode não ser um deserto de areia, mas... E aquele deserto emocional da solidão? Ou o deserto profissional cheio de frustração? Ou até mesmo um deserto espiritual, quando Deus parece tão longe? São exatamente esses momentos áridos da vida que deixam a gente com aquela sede profunda por algo mais. A intensidade dessa busca de Davi é a chave de tudo. A palavra em hebraico para buscar ansiosamente não é sobre um desejo qualquer, seria bom. Não. A ideia de uma perseguição, urgente, quase desesperada. Não é um hobby. Para Davi ali, perdido no meio do nada, encontrar a presença de Deus era a prioridade número 1. Era uma necessidade que tomava conta de todo o ser dele, mais importante até do que achar água. E é justamente nesse lugar de desespero total que Davi solta uma das declarações mais radicais que a gente encontra na Bíblia. Acontece uma virada aqui, sabe? Um ponto em que a memória e a perspectiva mudam completamente o jogo. Pensa bem, ele está isolado no deserto, longe do templo, que era o centro de toda a vida espiritual dele. O que segura a barra de Davi? A memória. Ele se apega às lembranças de quando ele esteve na presença de Deus, de quando ele viu o poder e a glória dele. E isso nos ensina uma coisa muito forte. A fé de verdade não depende de um lugar físico. Ela se alimenta da lembrança viva de que Deus é fiel. E aí a gente chega no coração do Salmo. Justo no momento em que a vida dele está por um fio, Davi faz uma declaração que é chocante. Ele diz que a misericórdia de Deus, o seu amor fiel, vale mais do que a própria vida. Para pensar no peso disso. É uma virada de 180 graus em tudo que a gente costuma achar que é importante. Vamos dar uma pausa aqui. O que Davi está dizendo, com todas as letras, é que ele preferiria ter o amor de Deus e morrer do que viver uma vida longa e vazia sem ele. Essa ideia joga na nossa cara uma pergunta que não dá para fugir. O que é que a gente valoriza acima de todas as coisas? Então a questão central é essa. É muito fácil amar os presentes que Deus dá, né? A família, a saúde, o sucesso. Mas o Salmo 63 vem e desafia a gente a amar quem dá o presente mais do que o presente em si. Davi está mostrando que a lealdade dele é com o doador e não com as dádivas. E ele prova isso escolhendo o amor de Deus acima do maior presente de todos, a própria vida. E essa mudança de perspectiva, essa decisão de colocar Deus acima de tudo, leva a um resultado surpreendente. Ainda mais por ele estar no meio do deserto, né? Quando essa verdade entra na alma, de que o amor de Deus é melhor que a vida, a adoração muda completamente. Ela deixa de ser uma obrigação, um peso, e se torna uma explosão de alegria. Não é algo que Davi precisa fazer, é a resposta natural do coração dele. O foco sai da secura do deserto e vai para a grandeza de Deus que o está sustentando. E olha só a imagem que ele usa para descrever essa satisfação. Ele fala de gordura e medula, que na época era a melhor parte do sacrifício, a parte mais nobre, um banquete mesmo. Quer dizer, mesmo no meio de um deserto onde não tem nada, a alma de Davi se sente num banquete, totalmente satisfeita. E ele encontra segurança não numa fortaleza de pedra, mas à sombra das tuas asas, na proteção de Deus. Então, no fim das contas, o Salmo nos dá quase um mapa para a gente atravessar os nossos próprios desertos. O passo a passo é, primeiro, buscar a Deus com urgência. Segundo, se lembrar da fidelidade dele no passado. Terceiro, louvar, mesmo no meio da luta, como um ato de fé.
E o resultado? Encontrasse satisfação nele e não em ver as circunstâncias mudarem. E para fechar, o Salmo caminha para uma conclusão cheia de confiança, mostrando o destino de quem se apega a Deus em contraste com o destino dos inimigos. O final do Salmo desenha um contraste bem claro. De um lado, a alma de Davi se agarra a Deus e é sustentada por ele. Do outro, os inimigos dele, que querem a sua destruição, caminham para o fim. É uma declaração de confiança total na justiça de Deus. No fim, o rei vai ter sua alegria e a boca da mentira vai ser calada. Afinal de contas, o que é essa tal de sede da alma? É aquele anseio que todo ser humano tem por um propósito, por conexão, por algo que finalmente preenche aquele vazio que a gente sente. E o que o Salmo 63 nos mostra é que essa sede, lá no fundo, é uma sede de Deus. E séculos depois, o eco dessa mesma sede encontrou uma resposta final. Aquele mesmo desejo desesperado de Davi lá no deserto, ele é respondido por Jesus. Quando Jesus se levanta e diz que ele é a fonte de água viva, ele está dizendo que pode saciar essa sede para sempre. Pensa comigo, o Salmo termina com o rei se alegrando em Deus. Jesus é esse rei. O Salmo começa com uma sede desesperada. Jesus é a água viva. Aquela história que Davi começou a contar lá no deserto, aquela busca por algo que satisfizesse de verdade, encontra o seu ponto final em Jesus. Ele é a resposta para a sede mais profunda da alma. E assim, o Salmo joga a pergunta de volta para a gente. Olhando para os nossos desertos, para as nossas lutas e vazios, a questão que fica é: do que a nossa alma realmente tem sede?